de antemão, consultar os líderes sobre o espaço hoje de bancada. Se podemos declinar, lembrar aos senhores que temos sessão amanhã, né, em homenagem ao aniversário de Canoas, às 18 horas. Então, consulto, e teremos na quinta. Está chegando lá na seu gabinete a nova, vereador. Fique tranquilo, mais uma semana eu lhe garanto. Então, queria consultar as lideranças para abrirmos mão do espaço de bancada. Consulto a assessoria da mesa se já temos condições de iniciar o grande expediente. Então, senhores vereadores, em discussão, requerimento dessa presidência para declinar o espaço de bancada. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, está aprovado, então não teremos espaço de bancada, por decisão soberana do plenário. Então, no grande expediente, vereadora Luísa Bamberg, podemos dar início à sua homenagem? Podemos iniciar? Então, gostaria o vereador Paulinho Deodé para ser secretário ad hoc aqui, antes para fazer a leitura do requerimento de autoria do vereador Aloysio Bamberg. Vou estrear aqui o microfone lá pro... Requerimento número 0107/2015. Autor, gabinete vereador Aloysio Bamberg. Solicito espaço no grande expediente com data a ser aprazada para que ocorra homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Walter Perache, de Barcelos, pela passagem dos seus 25 anos de fundação. Este é o requerimento aprovado por todo o plenário dessa casa. Então, eu passo de imediato a convidar a nossa querida diretora da escola, Inajara Beatriz Welter Keffer, diretora da Escola Municipal Governador Walter Perache Barcelos, por gentileza. Fomos colegas já, né? Convidar nas cadeiras aqui da frente a professora Nilza Cambraia, vice-diretora. A professora Tânia Mara Lazarotto, supervisora da escola, e a professora Evelise Pugliese Pigolotto, a orientadora da escola, e registrar a presença do senhor Charles Martinez, agente comunitário de saúde que está aqui acompanhando os presentes. Queiram todos sentar, por gentileza. Então, com a palavra, o nosso líder, vereador Aloysio Bamberg. Senhor presidente Paulo Ritter, nosso secretário Paulinho Deodé, demais colegas vereadores, imprensa, comunidade aqui presente. Inicialmente, nós queremos fazer a nossa saudação, já a mesa saudada através do presidente, a professora Inajara Beatriz Welter Keffer, diretora da Escola Walter Perache de Barcelos. Esta escola tem um significado importante para nós. Depois vamos descer alguns argumentos sobre aquilo que nós acompanhamos. Também aqui nas cadeiras de honra presente a professora Nilza Consuelo Borges Cambraia, vice-diretora. A professora Tânia Mara Lazarotto, supervisora. A professora Evelise Pugliese Pigolotto, orientadora. E a presença do senhor Charles Alexandre Martins, agente comunitário de saúde, lá da nossa região.
Senhor presidente, colegas vereadores, para nós, hoje, termos a satisfação e a honra de prestar esta homenagem, é que nós acompanhamos de perto, enquanto simplesmente um cidadão que morava lá no bairro. E nós iniciávamos uma caminhada, da qual, sem jamais pensar um dia ser vereador desta cidade. Tinha minhas atividades comerciais em Porto Alegre, e eu migrei para esta cidade em 80. E nós acompanhamos e participávamos do time de futebol, quando lá ele foi retirado pelo então prefeito Hugo Simões Lagranha. E por uma briga do passado entre Hugo Simões Lagranha e Giacomazzi, saiu esta escola. Porque o prefeito, então o prefeito Giacomazzi, não conseguiu construir o colégio lá na frente da minha casa. E esta escola, quando o Giacomazzi foi presidente da Metroplan, conseguiu trazer para nós também a escola estadual, que hoje é a escola na frente da minha casa. Então nós tivemos a oportunidade de ter 2 colégios naquela comunidade, por muito tempo. As 2 escolas praticamente sempre ociosas. De uns 8 anos para cá, com o aumento da população, eu sei que as diretoras enfrentam sérios problemas cada ano, quando começam as matrículas e rematrículas das escolas. Eu sei que a Armênia, quando foi diretora, enfrentava problemas, e eu sei que agora não é diferente com a professora Inajara. Porque a educação lá é uma educação de qualidade. As professoras que lá trabalham têm uma dedicação exclusiva para com os alunos daquela escola. Porque a gente sabe a procura dos pais por aquela escola são não apenas do bairro Olaria. São ao entorno do bairro Olaria. Pessoas que vêm da Estância Velha e querem estudar nessa escola. Ao entorno do Colégio Irmão Pedro. Então isso quer dizer nada mais, nada menos, isso eu quero deixar registrado nos anais desta casa. E eu tendo esta oportunidade, tendo o meu 6º mandato, constituído aqui nesta cidade, e o último ter sido eleito com 3.577 votos. Isto que aumentou as cadeiras aqui nesta casa, de 15 para 21. De 250 candidatos para 360 candidatos. E nós conseguimos aumentar de voto que a legislatura anterior. E ter esta oportunidade hoje, fazer esta homenagem a essa escola. Para nós, vereador Juarez Roy, é algo que me traz emoção em poder estar aqui nesta tribuna e descer um comentário referente à escola Governador Walter Perac de Barcelos. Porque sabemos que lá trabalham pessoas dedicadas, pessoas que realmente têm no seu seio a consciência de levar educação para as crianças que lá estão. E o nosso presidente, vereador Paulo Ritter, foi secretário da Educação.
e sabe o quanto que é importante e a dedicação dos professores e professoras que lá atuam para dar um futuro brilhante. De lá já saíram pessoas, uma formação que hoje nem aqui não estão fora do país. Então, nós queremos deixar uma mensagem que eu quero ler para todos os nobres colegas vereadores e os presentes aqui, para que a gente possa dar continuidade a um legado que os professores e professoras deixam para os alunos e deixam para o cidadão, para que ele seja alguém na vida, porque sem educação, sabemos todos nós, que o país, com a educação que tem, já está caminhando, e sabemos que precisa melhorar muito mais, principalmente o salário dos professores. Isso é uma das coisas que a gente quer deixar registrado, e são os 25 anos de existência daquela escola. Uma escola ainda jovem. Então quero começar assim. Hoje, não é somente mais um simples e comum dia do ano, mas sim uma data especial e que não pode passar em branco. É dia de reconhecer todo o trabalho e empenho. Vamos homenagear a Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Walter Perac de Barcelos, que completou no último dia 21 de junho seus 25 anos de atividades escolares junto à comunidade. Vamos falar um pouco da importância da escola. Cada um de nós traz dentro de si a representação do que é uma escola. Por conta das experiências que vivenciamos neste universo, é na escola que as coisas de maior importância em nossas vidas acontecem. Inevitavelmente, ela deixa de ser apenas um campo de troca de conhecimentos e adentra uma esfera emocional onde permeiam outros tipos de trocas, principalmente as afetivas. A escola possui uma enorme importância em nossas vidas. É nela que nós se preparamos para o futuro, e onde recebemos o conhecimento necessário para enfrentarmos os obstáculos que surgem em nosso caminho. Sua missão não é apenas passar o conteúdo relacionado à física, matemática, química, geografia, português, história, dentre outras matérias. A escola deve fazer com que o aluno se sinta preparado para disputar um espaço dentro da sociedade. Digo isso com referência às relações que nela se estabelecem, pois na escola acontecem as primeiras relações fora da família. E nesse processo que marca uma segunda sociabilidade, alguns conflitos por vez emergem. Estes afloram principalmente quando a criança percebe que deixa de ser única e começa a se enxergar como parte de uma situação coletiva, a conviver entre as pessoas iguais e diferentes. Pode-se afirmar que a escola é o segundo ambiente mais importante da vida social de um ser humano. É lá que, com a ajuda dos educadores e pais, que um sujeito vai se constituindo como ser pensante, questionador. A escola poderá conservar isso, despertando em seus alunos potenciais criativos, curiosidades, talentos, ou poderá minimizar todas essas formas de expressão da subjetividade das crianças.
o professor é o grande protagonista do ensino. Sem a interação dele com os alunos, o processo de aprendizagem não é otimizado. Ele pode proporcionar condições para alargar os horizontes da vida de um aluno, estimulando, por exemplo, o gosto pelo conhecimento. Ele dá para os alunos o exemplo de que estudar é bom e vale a pena. Ele ainda estimula o pensamento crítico e a leitura do mundo. Na escola, PERAC, há muita pulsão de vida. Existem profissionais enganjados querendo dar o melhor de si para as suas crianças. Lá as portas estão sempre abertas para os pais e também aos plantadores de semente, esperançosos na difícil missão de educar. Esse é um dos momentos que nós queremos deixar registrado aqui nesta casa, nobres colegas vereadores, a minha emoção de poder homenagear esta escola. E encerrando, deixar esta mensagem, que é uma frase que nós colocamos como referência e que fica materializado lá na escola. Educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Educar é semear com sabedoria, é colher com paciência. Então, assim, quero convidar a diretora Inajara, a Nilza, a Tânia e a Evelise a virem todas juntas, junto com o presidente, que foi secretário da Educação, para que a gente possa fazer a entrega desta placa. Solicito ao nosso vice-presidente que assuma aqui que aqui não pode ficar nunca vago. Não tem problema, vereador. Tem que ser, né? Coisa menos me chorou, que devia ser. Tem sim. O presidente da casa mandou buscar o troféu canoeiro aí. Vamos aguardar um pouquinho aí. Isso. Ou pede para alguém Obrigado. O senhor ameaçou, já fiquei preocupado. Eu posso passar a palavra? Senhor presidente, lhe devolvo o microfone para dar continuidade às atividades da casa. Muito obrigado. Passa a palavra já para a nossa diretora, para falar da tribuna, diretora, ou aqui da mesa, como a senhora quiser. Eu agradeço, né, a lembrança. Eu acho que é muito importante para nós, educadoras, que o nosso trabalho seja valorizado, porque, como disse, né, o caro vereador, nós trabalhamos, né, devagar, em silêncio, com paciência, para plantar alguma coisa que, com o tempo, que vai ser colhido. E não existe bons profissionais, não existem
né, quem não tenha passado pelos bancos escolares. Então, para nós é muito importante sermos homenageados, ser lembrados do nosso serviço. A escola em si, né, todas as escolas. Eu agradeço em nome de todos os professores e todas as escolas, porque é muito importante para nós que ainda não desistimos da educação, que não desistimos de ajudar, de semear, né, que sejamos lembrados. Muito obrigada. Tá certo. Eu só vou suspender por alguns minutos. Eu queria que vocês aguardassem um pouco, que a gente vai além do diploma entregue pelo vereador Aloysio Bamberg. Esta casa quer entregar uma característica que foi uma criação do nosso ex-presidente Vulesh, vai entregar um troféu também canoeiro, né, que nós adotamos. Então vamos suspender por alguns minutos, já retomamos, tá certo? Pode ficar à vontade aqui, tá bom? Estão suspensos os trabalhos. Então eu solicito ao vereador Aloysio Bamberg, solicita a atenção do plenário, o vereador Aloysio Bamberg, o vereador Valmor Herman e o vereador Ivo Leste, para que entregue para a diretora e as representantes da escola o nosso troféu aqui instituído, e a minha bancada já me cobrou, né, mas que acho que é um momento muito especial e que uma distinção à escola e o requerimento. Doutor Valmor, acompanha ali, o senhor que é um aluno rebelde, né? Então, por favor, acompanha ali. Vereador Ivo Leste, o senhor também vai... Por favor, vereador... Nós vamos fazer cotas equitativas. É um trabalho em bronze de um artista plástico canoense que... Uma salva de palmas aí em homenagem a nossas guerreiras, lutadoras, professoras do município.
Capricha no retrato aí para... Então, agradecer a nossa diretora Inajara, a Nilza, a Tânia, Evilese. Sintam-se homenageadas pelo Poder Legislativo, pela população de Canoas. Nós temos muito orgulho do trabalho que as senhoras realizam com a educação no município, e esse é o mínimo que nós podemos dar. Um grande abraço. Boa noite. Vamos suspender os trabalhos para que nós possamos, que as nossas convidadas se retirem, se assim o desejarem. Estão suspensos os trabalhos. Posso consultar aqui o plenário?
Senhores parlamentares, retomando os trabalhos, senhores vereadores, solicito a atenção de vocês ao primeiro secretário dessa casa, vereador Emílio Neto. Peço assessoria para deixá-lo aqui ao lado, em sossego na cadeira. O vereador Alexandre e o vereador Patrício, acho que vamos discutir aqui publicamente, fizeram uma proposta ao plenário para que na sessão solene de amanhã haja uma combinação entre as bancadas que se distribua em 2 grupos as falas nas bancadas na sessão solene de amanhã. Que a metade das bancadas falassem na sessão solene de amanhã e as bancadas que não falarem na sessão solene de amanhã falariam na sessão de 2016. Então é uma proposta feita. Não é impossível, David, porque a pauta é todos que vão querer falar na farroupilha, imagino eu, né? Não sei. Duvido. É. Uma coisa, outra coisa. Então que as bancadas, durante a sessão de hoje à noite, reflitam sobre isso e tomem uma decisão soberana do plenário. E nós vamos já, então, à ordem do dia de hoje. Antes disso, o requerimento que ele está... Consultar o... Sim, senhores parlamentares. Alguém... Senhor presidente, colegas, só com relação a essa proposta que foi trazida à mesa, casualmente a nossa bancada amanhã não tinha a pretensão de se manifestar, o vereador Ivo não desejava. Eu, embora talvez com poucas palavras, mas sem voz, não me manifestaria, o vereador Pateta sem. Então a bancada do PMDB está de acordo com essa proposta. PTB também. Então, senhores vereadores, vamos suspender os trabalhos para ver quais as bancadas que irão falar em 2015, na sessão de amanhã, e quais as bancadas que irão falar em 2016. Tá certo? Estão suspensos os trabalhos. O vereador Emílio Neto ganhou a noite aqui, para que o senhor se aproxime aqui, junto à mesa, para... Vereadores, nós vamos decidir o futuro da sessão amanhã. Tem vereadores de partidos que são únicos da bancada que não estão aqui. Nós vamos decidir por quem não está, tá bom?
Vereadores, como não houve acordo no declínio das bancadas, para quem falará na sessão de Canoas, faremos então um sorteio. Os vereadores que quiserem acompanhar o sorteio, pode se aproximar da mesa. Os que forem sorteados falarão na sessão de amanhã, todos os partidos. 10. Os senhores parlamentares, resultado, falam na sessão solene amanhã, bancada do PP, bancada do PT, bancada do PR, bancada do PRB e bancada do PTB. É isso que ficou designado por sorteio da presidência. Então é isso, essas são as bancadas. Solicito à assessoria legislativa que anote em ata e que as bancadas designadas se preparem, evidentemente, para a fala da sessão da manhã-noite. Senhores vereadores, requerimento do vereador Alexandre Gonçalves, solicita inclusão na hora do dia, parecer prévio do Tribunal de Contas. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, está aprovado a inclusão do parecer. Requerimentos na hora do dia. Solicito, senhores vereadores, os requerimentos, são todos requerimentos que estão na hora do dia. Antes, solicito ao vereador Emílio Neto para que leiam ele na íntegra e que sejam discutidos e votados no conjunto pelo plenário. Vereador Emílio Neto. Som. Requerimento de autoria do vereador Juarez Carlos Roy. Solicita que o senhor Paulo Roberto Falcão, ex-jogador do Esporte Clube Internacional, comentarista esportivo e atualmente técnico de futebol, seja agraciado com o título de cidadão canoense. Também do mesmo vereador, espaço do grande expediente dará a ser aprazado para receber o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Guilherme Ortiz. Do gabinete do vereador Ailton Zé de Souza, voto de congratulações à Escola de Educação Infantil Bambino Camponês. Gabinete do vereador Ailton, votos de congratulações à Logística Irmãos Correia. Do gabinete do vereador Ailton de Souza, votos de congratulações ao Ateliê de Costura Eulina. É isso como está escrito. Fiquem à vontade. Gabinete do vereador Ailton, voto de congratulações à senhora Juraci Ribeiro por sua formatura. Foram todos, vereador? Vereador César, ajuda o primeiro secretário, vereador. O vereador Emílio está fora de condição de combate. Foi derrubado pelo vereador Valmor Hermann. Requerimento de número 173/2015, de autoria do vereador Luiz Bamberg, onde solicita a autorização para representar a Câmara Municipal na reunião organizada pela Associação Santa Cruz Novos Rumos, no dia 24/6/2015, às 15h30, na cidade de Santa Cruz, com liderança da região do Vale do Rio Pardo. Também requerimento de número 175/2015, de autoria da mesa diretora, onde solicita espaço no grande expediente, a data dia 14/7/2015, para que compareça a esta casa a diretora do Cindy Lojas, a fim de explanar sobre a 21ª edição da Semana do Comércio e para a solenidade de comemoração dos 40 anos da instituição. Dos requerimentos, eu vou aproveitar, senhores, que foi aprovada a inclusão, vou ler aqui o parecer da Comissão de Finanças, parecer do Tribunal de Contas, que o relator presidente é o vereador Carlos Alexandre, que sua análise da comissão, parecer é legal regimental, que está incluído também nessa discussão da hora do dia da noite de hoje. Vereador Mossini,
Senhor presidente, é com relação ao requerimento do vereador Juarez Roy. Primeiro, quer dizer, Juarez, que vou votar contigo. Vou votar, evidentemente, favorável por duas razões. Uma, que reconhece teu trabalho parlamentar, e outra, que nós somos amigos. Mas apenas uma sugestão, que nós, quando propusermos a questão do título cidadão canoense, como é a maior honraria já concedida na cidade, que é concedida na cidade, que ela seja de alguém ou dirigida a alguém que tenha um trabalho por essa cidade. Eu nunca vi o Falcão dizer que é de Canoas ou que jogou bola na Niterói. Eu sei que ele jogou bola, acho até contigo. Mas ele nunca disse, eu sou de Canoas. Então ele não leva o nosso nome, ele não ajuda, e eu, até onde eu sei, eu posso estar desinformado, eu moro na cidade só de 87 para cá, que ele tenha feito alguma coisa no campo assistencial, esportivo, seja o que for, pela nossa cidade. Então, para que se justifique efetivamente das pessoas daqui para frente. Nós vamos fazer isso, eu tenho certeza que a Câmara toda vai aprovar, nós vamos receber o Falcão, que é uma figura de expressão internacional, vai ser interessante, mas por outro lado que houvesse um conteúdo de verdade nesse reconhecimento. Não sei se eu estou errado, mas eu penso que quando a gente faz uma homenagem, é para que enaltecer aquilo que foi efetivamente feito, está sendo feito, para que sirva de exemplo para os demais seguir esse caminho. Para que outros canoenses de projeção digam, eu amo a minha terra, eu estou fazendo pela nossa terra, nós queremos que a nossa terra se desenvolva, eu sou de lá, não tenho vergonha de Canoas, que é o quintal de Porto Alegre, mas é uma cidade de expressão, uma cidade forte. Eu nunca vi o Falcão falar o nome de Canoas, mas eu vou votar contigo, porque eu não sou de boicotar o que os meus colegas propõem. Deve ser importante para ti, e é importante também para Canoas, que nós possamos ter o Falcão aqui, vai ser uma noite de glória. Mas que a gente sempre escolha alguém que tenha alguma ligação maior com a nossa cidade. Continua em discussão os requerimentos e mais o parecer da Comissão de Finanças em relação ao processo. Vereador Juarez Roy. Me inscrevo. Primeiro, sobre o meu requerimento, vereadores, solicitando o comparecimento do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o senhor Guilherme Ortiz, para explanação justamente sobre essa questão das calçadas, essa colocação do piso tátil. Eu volto a dizer aos senhores que em lugar nenhum do mundo é usado esse piso tátil em toda a cidade. Eu volto a afirmar categoricamente que em lugar nenhum do mundo é usado o piso tátil em todo o perímetro. É limitado em quadrante, área central ou escola, só. Pois a última rua de Canoas, eu me esqueço o nome agora, talvez a assessoria me ajude, a última rua de Canoas tem 20 e poucas empresas e nenhuma calçada. Só uma empresa fez a calçada com piso o Paviesse. Notificaram e multaram ele porque não botaram, só que eles fizeram antes da lei, assim mesmo notificaram. A última rua de Canoas. Então eu estou convidando o secretário, porque eu vou apresentar uma emenda, aprovada ou não pela casa, eu vou apresentar igual a emenda à lei, e vou escolher o quadrante do centro para esse piso tátil. Isso é uma verdadeira aberração, um absurdo de gasto para a população. Inaceitável isso. Eu volto a dizer que nenhum lugar do mundo, nenhuma cidade moderna tem isso. Ah, mas então Canoas vai ter. Não é necessário, não é usual. Em lugar nenhum. Me tragam as provas que daí eu vou curvar e pedir escusas pela informação errônea que eu estou dando aqui. Eu vou convidar o secretário para nos ajudar. Qual é a solução? Em conjunto com a casa, discutir e buscar. Eu estou rascunhando a emenda para escolher o quadrante tecnicamente e incluindo escolas talvez. Nada mais do que isso, que não é necessário e não é usual. Termino dizendo, em nenhum lugar do mundo. Senhores vereadores, eu queria fazer um requerimento ao plenário que fosse destacado, colocasse em destaque esse requerimento do vereador Juarez Roy e discutíssemos antes o conjunto dos outros requerimentos, porque o vereador acho que vai ser muito polêmico a sua... Não, mas só estou convidando o secretário. Não, sim, mas é que... Não, depois eu vou explicar, porque eu não posso, como presidente, explicar agora. Então vamos voltar aos requerimentos e deixar isso. E o senhor em destaque. Me inscreva, vereador Mocini, então, para dizer ao senhor que o senhor não teve o prazer de ler o livro do Falcão. As entrevistas, ele sempre fala em Canoas, o Beija-Flor, onde ele jogou, e sempre traz a cidade de Canoas. No livro dele consta isso e tudo mais. Ele sempre leva. Nas entrevistas, quando pergunta da carreira dele, ele diz que, em primeiro lugar, ele é gaúcho de coração, só de nascimento. Casualmente nasceu em Santa Catarina, mas teve toda a vida aqui no Rio Grande do Sul.
Então é essa a situação do Falcão. E é um nome de maior destaque no esporte do futebol de Canoas, que chegou a ser coroado como rei de Roma e na seleção sempre foi um cara muito bem quisto por todos pela a decência dele. Tem aquela foto emblemática dele carregando um carrinho de mão, ajudando a construir o Beira-Rio, né? Quer dizer, uma coisa bem... Ele não tirou aquela foto por tirar, porque ele era apaixonado pelo Internacional, apaixonado pelo esporte e apaixonado pela cidade. O irmão dele morava na Tamoio, eles moravam na rua Tamoio, né? Uma casa de 2 andares ali, o Pedro morava ali, e o Falcão depois saiu cedo. E para ter uma ideia, a coincidência da vida, em 1973 encontrei o Falcão em Criciúma, em Camboriú, ele e quem? O Borjão. Quem é do Borjão? Irmão do Paulo César Capejani. E aí as gurias do colégio tiraram foto com ele, que recém ele estava subindo, né, da seleção olímpica para o time profissional do Inter. Ele sempre leva assim... Claro que não é uma coisa destacada essa questão dele falar em Canoas, porque às vezes não dão oportunidade, até porque já faz tempo que ele saiu da cidade. Então é nesse sentido, o livro dele consta e tudo mais. Era isso, senhores. Em discussão, o conjunto dos requerimentos, que exceção do requerimento é sobre o requerimento Falcão? Não, esse teve em destaque. O da calçada terá um destaque. Será discutido. Perdão. Então, com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Luiz Bamberg, conjunto da discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade aqui presente, o que nos fez solicitar esse requerimento e autorização desta casa para que possamos participar de uma reunião, através do convite da Associação Santa Cruz Novos Rumos, referente ao trabalho que desenvolvemos no Comitê Sinos, aonde conseguimos consolidar todo o plano, através da instituição do consórcio Sinos, que os municípios, os 32 municípios, estabeleceram um consórcio, constituíram um consórcio, e no pensamento de Santa Cruz querem fazer o mesmo trabalho. Só que preferiram que alguém fosse até lá falar sobre consórcio dos que fiscalizaram o consórcio Sinos. Então, nós recebemos esse convite e que para mim é uma satisfação imensa, e quero agradecer mais uma vez a esta casa por ter me oportunizado em participar e representar essa casa no Comitê Sinos e no Comitê Intermunicipal, que nos oportuniza a fazer uma explanação no que diz respeito ao consórcio nosso da região metropolitana, que inclusive o primeiro consórcio, que é o consórcio Sinos, criado a nível Brasil, e que deu muito certo aqui, porque através do consórcio houve a possibilidade da consolidação dos planos de cada município. Então, por essa razão, nós solicitamos a aprovação do requerimento e a autorização para representar esta casa amanhã, durante a tarde, em Santa Cruz do Sul. Em discussão, então, senhor, o conjunto dos requerimentos com parecer prévio. Em discussão e votação, os vereadores concordam pela mesma comissão. Está aprovado o conjunto dos requerimentos com parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, registrar aqui a presença da querida companheira Sandra Bueno, assessora do senador Paulo Renato Paim. Então, vamos agora em votar o requerimento de autoria do vereador Juarez Roy, que está em processo de votação, ou seja, um espaço por bancada de 5 minutos. O requerimento que convida o secretário de Habitação e Planejamento Urbano para falar do tema calçadas. É isso, né, vereador? Tá bem. Então, para refrescar, então, eu solicito ao vereador Emílio Neto para a leitura do requerimento e da justificativa, né, até porque nós adiamos e talvez tenha passado desapercebido me assopro aqui que foi adiado do Falcão, esse não. Tá bem. A assessoria aqui não está acompanhando a velocidade aqui da mesa. Vereador Emílio Neto. Vereador Juarez Carlos Roy, vice-líder da bancada do PDT,
apresenta na forma regimental o seguinte requerimento. Solicita espaço do grande expediente, data a ser aprazado para receber o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Guilherme Ortiz, para explanação. Justificativa. Tal solicitação tem como objetivo a explanação de como está sendo executado o programa Calçada Cidadã. Tá bem. Em discussão. Vereador Ivo Fiorotti, líder do governo. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Eu li o requerimento do vereador Juarez Roy e ouvi agora o vereador Juarez Roy falando de público. Eu acho que uma explanação, e normalmente vem aqui os secretários falando 10 minutos, não vai atender o objetivo que o vereador, porque ele pretende tirar algumas dúvidas, né? Não, é que eu estou sugerindo outra coisa. De repente a gente poderia fazer uma reunião mais interna dos vereadores, que daí você poderia de repente perguntar mais, né? Porque em relação à questão da acessibilidade, vereador, eu já te esclareço. A acessibilidade é por lei nacional universal. Então, se você tem... Várias cidades, eu quero colaborar então. Não, pode haver cidades que ainda não aplicaram, porque a questão... Eles escolheram um quadrante, é o centro e as escolas. Porque a questão, isso eu sei porque eu tive projetos vetados, aqui no primeiro ano, 2009, tive um projeto vetado porque eu solicitei, por exemplo, que o atendimento bancário fosse no andar térreo para as pessoas com dificuldade de locomoção, obesas, pessoas idosas e tal. E o critério foi exatamente esse, eu me recordo muito bem. A acessibilidade você tem que garantir em todo o prédio, no caso do banco. E é a mesma lógica quando foi construída a lei da calçada cidadã. A pessoa cega, piso tátil, pessoa cega, ela tem o direito de ir em qualquer lugar da cidade. Então, por princípio básico da lei, todas as calçadas, né? Evidente que em alguma cidade alguém pode ter votado parcialmente. Eu não estou dizendo que não tenha. Estou dizendo que do ponto de vista legal, a luta das pessoas com deficiência, não só a questão das pessoas, da questão do piso tátil, mas é um direito e uma reivindicação deles para ser universal. Então, de repente, por isso que eu acho importante, ao invés de chamar aqui só para uma explanação, que não vai resolver isso, não sei se o senhor me entende, de repente nós poderíamos fazer chamar o secretário, me encarrego disso, e nós fazermos uma reunião interna para debater essas questões. Me escreva, presidente. Tem o vereador Emílio Neto inscrito, tem uma fila de espera aqui. Está a lista aí, não? Tá, então, vereador Emílio Neto. Eu quero retirar o meu requerimento. Tá. Então, desculpe, vereador Juarez Roy, então, já que... Né, Obrigado, presidente. Eu quero retirar meu requerimento, porque eu vou apresentar a emenda mesmo. Porque eu volto a afirmar aos senhores, me prove ao contrário, eu renuncio o mandato. Nenhum lugar do mundo é exigido isso. Eu volto a dizer para os senhores, nenhum lugar do mundo. É assustador. É aí, a última rua de Canoas exigido piso tátil. Tem 35 empresas, nenhuma com calçada, a única que fez foi multada por piso tátil. Então, eu tenho que retirar o requerimento. O secretário não quer vir aqui explanar? É explanação, eu não vou perguntar? O senhor permite uma parte? Pois não, vereador. Vereador Ivo Fiorotti. Eu sei, e até sou um homem, que falo sentado em cima de uma cadeira, mostrando a todos a minha limitação. Ocorre que Sua Excelência o vereador Juarez Roy tem lá uma boa dose de razão. Vocês imaginem, tipo assim, um decreto, uma lei, sei lá, botando piso tátil em toda a cidade do Rio de Janeiro. Impossível. Um outro maluco, uma outra Câmara, botando piso tátil em toda a cidade de São Paulo. Impossível. Senhores, esta questão da acessibilidade, ela é muito bonita. Ela é muito interessante. Mas eu diria assim, que antes de mais nada é uma questão de bom senso. Temos que ter o bom senso.
Vejam que os senhores estão ouvindo um homem que viajou pelo Brasil, que andou pelo Brasil no tempo que não tinham hotéis com adaptação. Não tinham veículos, não tinham carros e tal. Nenhuma cidade brasileira, quando eu usava e viajava bastante, de 87 a 91, nenhuma cidade estava preparada. Agora, o que eu acho também é o seguinte, eu conheço um pouquinho de construção, pouquinha coisa. Então eu acho assim que colocar o piso tátil em algumas calçadas vai dar um custo notável. Não, para o gigantesco. proprietário. Mas, olha, se for para fazer uma porcaria, eu estou falando em termos de serviço, de acabamento, como a gente observa ali na frente da Câmara, na frente da Prefeitura e tal, daquele jeito ali, vamos combinar, é horrível, horrível, horrível. A empreiteira, que me perdoe, eu não sei quem é, não conheço as pessoas. Então, essa questão, eu acho que ela poderia ser, talvez, vereador Ivo, paulatina. Num primeiro momento, num primeiro ano, né, a área central da cidade, o quadrilátero central da cidade, o DC, o Distrito Central, como está no plano diretor, né? Até se aceitaria. Agora, toda a cidade me parece assim, sabe, né, que falta bom senso. E vejam bem, logo eu falando isso, um cara que tinha que dizer assim, vamos lá, vamos botar piso tátil em tudo, até no pátio das casas. Mas não, o vereador Juarez Roy, eu sempre me bato por uma coisa, o bom senso. Às vezes as pessoas, mas Ivuleche, tu vai subir aí no segundo andar sem elevador, tu vai subir no colo, tu vai subir com as pessoas te carregando. Aí eu digo assim, meu amigo, tem coisas piores no mundo. E aí eu vou com o meu sorriso, porque nós temos que ter o bom senso. Como é que agora o Ivo, vai querer que todos os edifícios de Canoas, que todos os restaurantes de Canoas sejam adaptados? É impossível. Vem cá, quem é que vai pagar o custo? Né? Então é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente dizer, é muito fácil a gente defender. Mas vem cá, e o bom senso? Esses dias, vereador Ivo Fiorotti, eu fui no evento no Blue Moon, aquela casa de eventos lá, Liberdade com esquina Boqueirão. Encerrando o tempo. A proprietária veio conversar comigo, me pedindo desculpa, por não ter um elevador. Eu disse, minha amiga, que era muito caro. Ele já tinha um levantamento. Eu disse, minha amiga, não se preocupe. Com um pouco de boa vontade, nós chegamos a qualquer lugar. Então, eu acho que falta um pouquinho de boa vontade nas pessoas e um pouco de bom senso. Os cegos merecem sim. Eles merecem andar com segurança, com garantia? Sim. Agora, eu acho a coisa assim meio toda a cidade, não sei, me soa como uma falta de bom senso. Obrigado. Senhores parlamentares, só para ajudar o plenário, porque essa presidência aqui está se segurando, mas é que eu queria lembrar ao plenário que esse projeto ficou um ano na casa, que nós discutimos, né? E essa questão do bom senso, me perdoem, senhores, os vereadores deviam ter tido atenção e obrigação de parlamentar de ler o que estavam votando, porque não é esse o objeto do tema. Né? Os senhores vereadores têm toda a liberdade de fazer política como querem, porque o mandato é dos senhores. Mas eu, como presidente da casa, preciso dizer aos senhores que esse não é o objeto do fato. Porque ficou um ano aqui o projeto tramitando e podiam ter feito emenda, inclusive o calendário de processo de instauração das calçadas foi discutido por uma comissão especial dessa casa que escreveu o calendário, o executivo aceitou e propôs. Então não há nada sem bom senso. Não, vereador, me desculpe.
Desculpe. Eu acho que isso está sendo deseducativo de uma cidade que tem regiões urbanas centrais que não tem calçada. Me desculpe os senhores, me desculpe. Estão fazendo um desserviço à cidadania e à educação da nossa gente e do nosso povo. Tudo tem lugar. Vereador Emílio Neto, me desculpem, eu até vou pedir ao vereador Juarez Roy que assuma os trabalhos, assim, porque esse vereador se empolga. Não, senhor... Não, mas eu queria que o senhor assumisse aqui. Assumir por quê? Não, porque eu vou participar de uma reunião ali, então não é por isso. Eu sinto uma falta. Não é por nenhum dissabor com ninguém, muito pelo contrário. Para mostrar, inclusive, a minha elegância do vereador, que eu tenho uma opinião discordante, estou convidando ele a assumir aqui o trabalho. Uma coisa, outra coisa, né? O vereador Neto, tem a bondade. Quero dizer que eu falo em nome da bancada do PR, por concessão do vereador Alexandre, ao qual já agradeço antecipadamente, uma vez que o processo está em caminhamento de votação. Assim, me sinto contemplado um pouco pelas palavras do vereador Paulo Ritter. Eu estive, quando nós fizemos a discussão deste projeto, eu estive no mínimo em 3 reuniões lá na Secretaria de Habitação. Na época era a secretária Josiane Gasparetto, esteve também conosco o diretor Paulo Godin, esteve junto conosco também um grupo que debate a acessibilidade na cidade. O projeto ficou alguns meses na casa, ele foi adiado, foi retirado, retornou e teve um debate ampliado. Teve um debate ampliado na casa sobre essa questão. Bom, os vereadores chegaram a detectar que isso era uma mudança muito forte na cidade. Ao perceberem isso, começaram a discutir o projeto. Eu pedi aos vereadores que falem um pouquinho mais baixo. Eu não quero atrapalhar a conversa de vocês, mas só para falar um pouquinho mais baixo, não precisa nem me escutar, só não me atrapalha tanto. É porque quando nós fizemos essa discussão, nós fizemos uma discussão com todos os vereadores. E alguns disseram assim, não, mas eu acho esse prazo muito ruim, tem que começar pelo centro, tem que ir para os bairros depois. Então tudo isso foi pensado, tudo isso foi discutido. O que seria o piso tátil, por que isso, que isso é uma demanda já das pessoas com deficiência, né? Que aquele piso tátil é imprescindível para um cego, talvez não seja tão importante para um cadeirante, mas é importante para um cego, porque é naquele piso tátil que ele sabe que se eu for por aqui eu não vou dar uma cabeçada num orelhão, eu não vou bater num poste de luz, eu não vou cair num buraco, porque o piso tátil, as pessoas cegas, elas conseguem perceber que aquele piso tátil é o seu guia, que quando tem aquelas listas pode seguir em frente, que quando tem aquelas bolinhas é um lugar onde pode haver um desvio ou um rebaixamento da calçada. Só que isso não foi inventado em Canoas, gente. Isso é uma construção nacional que todos estão fazendo. A gente vai em tudo que é cidade e vê que as novas construções todas estão se adequando. Talvez para alguns esse piso tátil em frente da Câmara pode parecer ruim, talvez não seja tão estético, né? Mas eu vou dizer para vocês, um cadeirante, quando mora numa casa e não é cadeirante, depois que ele vira cadeirante, ele tem que adaptar o banheiro, tem que adaptar a porta da sala, a cadeira não entra no quarto, tem a rampa, ou seja, tem um monte de necessidade de adaptação. E se nós não percebemos que a nossa cidade tem necessidade de adaptação, nós estamos esquecendo uma parcela significativa da sociedade que grita por inclusão. Só que esse projeto ele não foi aprovado de supetão, ele ficou um ano na casa. O vereador Juarez Roy quer discutir isso agora porque ele quer levantar polêmica. Ele está declaradamente na oposição. Ele não quer chamar aqui o secretário Guilherme para saber, conta para nós como está o requerimento aqui. Olha o que ele assina aqui no requerimento. Todo respeito ao vereador que está do meu lado aqui. Tal solicitação tem como objetivo a explanação de como está sendo executado o programa Calçados da... Não,
Ele quer fazer firula aqui, eu quero projeto, eu quero derrubar, eu quero isso aqui, eu quero modificar, como coisa que ele já não teve a oportunidade e não o fez antes. Como coisa que ele já não teve a oportunidade de discutir isso, de ir na secretaria. Nós montamos comissão aqui. Então, para que serviu aquela comissão que ficou 6 meses trabalhando aqui, a comissão? Para agora dizer, não, agora eu não gostei mais da brincadeira, a bola é minha, eu vou pegar a bola e vou embora, chega de futebol. Não é assim, gente. Isso aí lida com leis e nós somos responsáveis por essa lei que nós fizemos. E esta lei dizia que teria piso tátil, sim. E aqueles que quiserem fazer um piso tátil, uma calçada agora, e não cumprirem a regra, serão multados. Os empresários da nossa cidade são muito caros para nós, caros no sentido de importantes. Nós os amamos e os reverenciamos porque eles geram emprego e renda nessa cidade, mas eles não estão acima das leis. Se uma casinha no Guajuviras que fizer uma calçada agora tem que colocar o piso tátil, o empresário também tem que colocar. Ah, os outros não colocaram. Bom, quem não tem calçada tem uma outra regulamentação que serão multados, ou serão determinados, ou o município vai fazer e vai cobrar. Tudo isso está na lei, todos esses detalhes estão na lei. Então, assim, eu sou contra esse requerimento. Não sei se o senhor vai retirar ou não. O senhor disse que ia retirar. Não, o senhor não retirou. O senhor não falou que ia retirar. Está gravado ali. O senhor quer parar a sessão para escutar o que o senhor disse? O senhor não falou. E quando o senhor estava falando, o vereador Ivo Lesch... Só um momentinho, vereador. Eu disse sim que ia retirar. É que daí começou a discussão. Pois o vereador Paulo Ritter, como presidente, começou a fazer uma explanação. Não. O senhor deu uma parte para o vereador Ivo. Está gravado ali. Sim, está gravado. Se o senhor está esquecido, é só escutar. Não, o senhor está esquecido. Não, o senhor está esquecido e eu tenho prova. Estou pedindo agora a retirada. Ok, então. Se o senhor está pedindo a retirada, eu sou favorável à retirada. Não, só um pouquinho. O senhor não pode me cortar a palavra assim, né? Sim, mas até quando o senhor vai falar? Até quando o senhor disser que terminou meu tempo. Assuma que eu vou dizer. Pode assumir. O que é isso? Reconhecer erro. Antes de que tardia, tem que reconhecer. Burro é quem não reconhece o erro. Cidadão tem que reconhecer. Vereador, eu solicito que retirado o meu requerimento, continue em votação. Está em votação. Quer votar a favor, vereador? Senhores vereadores, assumimos a condução dos trabalhos e passamos de imediato ao Sua Excelência, o vereador Emílio, que fará a finalização da sua fala. Obrigado, presidente. Não, a gente só que... Eu acho que nós, parlamentares, nós temos que estar prontos para o debate, para o enfrentamento, e faço com muito respeito ao vereador Juarez Roy, e... Se o requerimento é retirado, acho que não há mais necessidade da discussão, mas que até então ele não foi retirado, e acho que ele é uma estratégia do vereador Juarez Roy no sentido de desgastar o governo num projeto que foi aprovado por essa casa. Nós não podemos fazer papel de bobo aqui, aprovar, dizer que está bonito, depois dizer que eu não gosto mais agora porque é amarelo, porque é azul, ou porque um empresário amigo meu foi multado porque desrespeitou a lei. Multa é para todo mundo, é para empresário, como é para o negrinho pobre da vila também. Então a lei é igual para todos, e não estamos aqui para proteger empresário que se sente prejudicado porque está sendo executada uma lei estabelecida por essa casa. Muito bem, vereador. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Paulinho Jodé. Boa noite, senhor presidente. Exercício, vereador Ivo Lesch, vereador secretário da mesa Emílio, vereador Betinho, colegas vereadores, imprensa, assistência aqui presente, funcionários.
Bem, quero agradecer. Desculpe, por favor, vereador. Pois não. Presidente, está todo mundo atrapalhado hoje, né? Eu só queria informar que a bancada do PP cede o espaço ao colega vereador Paulinho. Muito obrigado, senhor vereador. A bancada do PP. Vereador Ayrton e vereador Celso. Bem, na verdade, o teor da matéria em debate, eu já me senti contemplado pelas falas dos colegas vereadores, finalizando, dizendo que todos têm a liberdade, os colegas têm a liberdade de fazer a pauta, a discussão, no momento que quiser, mas como foi bem dito aqui, não adianta chorar o leite derramado. Nessa pauta eu não vou entrar. Mas teve 2 momentos aqui nessa casa que me fizeram ter uma avaliação muito diferente do meu colega Ivo Lesch. 2 momentos. Hoje foi o segundo momento. E com a sinceridade, sempre que pautou nossa amizade, e eu que sou um aprendiz aqui nessa casa, o senhor que foi uma referência nacional da nossa cidade e que ainda é, eu não posso me furtar de falar o que aprendi na minha militância e que estou aprendendo e que eu entendo que é importante para nós avançarmos, evoluirmos como seres humanos, sobretudo. Em primeiro lugar, eu quero dar alguns dados. O Brasil tem 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual e 582 mil cegos. E agora eu pedi ajuda ali a Sandra Bueno, que trabalha no gabinete do senador Paim, que fez o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado o Estatuto, e ela também me relatou que é em torno de 1% de pessoas são cegas ou deficientes visuais na cidade de Canoas. Bem, são 340 mil, são 3 mil e poucas pessoas que merecem ter acesso tanto quanto qualquer um dos senhores que estão aqui. Bem, se tem alguma calçada, vereador Ivo, que não ficou direitinho, que não ficou perfeito, o vereador tem que fazer um pedido de providência e fazer com que essa calçada, então, porque qualquer obra pode ter algum detalhe, ou até um detalhe maior. Para isso nós somos vereadores, somos fiscais, que leve ao conhecimento da secretaria para que se tome providência. Aí se não tomarem providência, aí sim, eu acho que uma ênfase maior deve ser dada. Pelo que eu estou aprendendo aqui nesta casa como vereador de primeiro mandato. Outra questão, que eu quero falar sobre essa questão da dificuldade que foi colocada pelo vereador Ivo também foi colocada pelo vereador Juarez. Ele relatando, e o vereador Ivo Lesch corroborou, dizendo que é muito difícil, que não existe cidade no mundo que tenha feito um projeto como esse. Mas eu também ouvi dizer nesta casa um dia, vereador presidente Paulo Ritter, que fazer regularização fundiária na cidade de Canoas era uma burocracia muito burocrática. Eu ouvi aqui, de um vereador, que hoje não se reelegeu. Quero pedir... Desculpe, líder, só lembrar ao senhor que o objeto da discussão é o requerimento do vereador Juarez Roy para a retirada da ordem do dia do requerimento que convida o secretário Guilherme. Tá? Só para deixar bem claro, tá? Ok. Eu preciso procurar ser o mais isento possível. Tá bem. Muito bem. Outra questão era polêmica quando disseram que iam pintar os táxis de amarelo. Todo mundo achou que isso era um bicho-papão. Hoje eu só vejo as pessoas elogiarem o táxi amarelo na cidade. Sem falar do Minha Casa Minha Vida e de outros projetos, o meio ambiente, os parques estão sendo feitos. Era tudo um bicho-papão e está sendo feito. Quero dizer que para fazer, tem que sim discutir com a sociedade como foi feito, não foi feito goela abaixo, mas para fazer tem que ter coragem. Para mudar a cultura,
para respeitar as minorias, porque 3 mil e poucas pessoas são minorias, mas tem direito igual a cada um de nós. Agora, eu me decepcionei muito, vereador Ivo Lesch. O senhor, com a sua deficiência adquirida, com todo o respeito e admiração que ainda tenho pelo senhor. Bom, então este vereador entendeu errado. E creio que muitas outras pessoas aqui. Mas eu fiquei decepcionado porque eu tenho com o senhor como um grande líder que defende as pessoas com deficiência. O senhor permite uma parte? Só para referendar, né? Eu não gostaria de continuar nesse assunto. Eu não disse em nenhum momento que eu era contra o direito dos deficientes visuais andarem numa calçada com piso tátil. Não é? Eu só achava que era muito violento de uma hora para outra toda a cidade. Né? Agora, o vereador Emílio explicou bem, e eu não tinha me dado conta do tempo que o projeto teve aqui na casa. Né? Então, de uma certa forma, o vereador Paulo Ritter, nosso presidente, está correto. Né? Nós também pecamos. Né? E olha, eu confesso que também pequei. Né? O que eu me referi foi que o bom senso determinaria, o senhor vê, eu não lembrava que nós votamos e levamos um ano, que nós deveríamos de fazer o projeto paulatinamente, ou seja, área central, depois a Niterói, seu bairro lá, depois, né? E assim por diante. É isso. Agora, jamais eu ia dizer assim, olha, os ceguinhos nada. Por favor, vamos parar, meus irmãos. Tá bem, então. Encerrando. Muito obrigado, então, senhores vereadores, em votação, o requerimento do vereador Juarez Roy para retirada da ordem do dia. O objeto do requerimento é esse. Não é a visão sobre a lei que já foi aprovada por essa casa. Doutor Valmor Hermann, o objeto do requerimento. Só uma reparação. Deficiente visual não é 1%. Deficiência visual, eu sou deficiente visual. O senhor presidente está dizendo? Isso aí. Cego é outra coisa. Boa. Então, não vamos misturar. Cego é 1%, mas deficiente visual aqui em Canoas deve ter 40%, 50%, não tem estatística. Então, é só para esclarecer. Tá. Então, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Está aprovado o requerimento verbal do vereador Juarez Roy. Eu queria dizer, antes de terminar, eu só estou usando um minutinho, que o Juarez Roy falou aqui, que ia tirar o requerimento, ele falou baixinho, ninguém deve ter ouvido. A presidente escutou o requerimento verbal do vereador Juarez Roy solicitando a retirada do seu requerimento. Então, votamos o requerimento. Eu sugiro aos parlamentares que discutam das explicações pessoais o objeto do tema, que é um direito dos senhores. Mas, vereadora Luiz Bamberg, o objeto é a retirada do requerimento. Eu sei que o objeto é retirado. Então, só Vossa Excelência, eu entendo que o objeto então, por favor, retirado. Mas eu gostaria, para votar favorável à retirada, eu gostaria de fazer Então, o senhor expresse. Argumentar referente ao processo. Porque envolve empresários da cidade. Não. Pelo que se sabe, que foi multado por causa O objeto não envolve empresários. Sim, não, o objeto que foi alguém foi multado, né? Não, mas não é esse o desculpe, vereador. Mas então, em votação, o objeto não é esse, vereador. Me desculpe. O objeto é retirar ou não do requerimento da ordem do dia. Esse objeto não é o tema, o juízo de valor sobre o tema. O senhor vai desculpar que a mesa retomará a ordem dos trabalhos, tá? Então, em votação, os vereadores concordam com o requerimento, está aprovado o requerimento. Próximo processo do dia, mais nada consta, é isso, vereador? Então, em discussão a ata da sessão anterior, em votação, os vereadores concordam, pelo menos como estão, temos as explicações pessoais, senhores vereadores que não terminou a sessão ainda. Então, primeiro, vereador inscrito das explicações pessoais, quer escrever, vereador Aloysio Bamberg? Não. A vereadora Ailton de Souza, explicações pessoais. Sou eu. Não está inscrito. Sou eu primeiro. Boa noite. Alô? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu só quero fazer aqui uma correção na fala do vereador Paulinho. E quando ele citou que todo mundo era contra os táxis cor amarela, ele esqueceu que essa casa votou e que foi quase que unânime. Acho que foi unânime. Ah, bom, então só fazer essa correção
para que, né? Mas, presidente Paulo, a semana passada, eu e o vereador César estivemos aqui em Brasília e, na oportunidade, acompanhamos uma comitiva de vários estados do Brasil que foram lá manifestar apoio à proposta de um projeto de lei do deputado Leonardo Quintão de Minas Gerais, que cria, senhor presidente, que cria o Estatuto da Liberdade Religiosa. É um tema importantíssimo, porque nós vivemos num país de democracia e acho que garantir os direitos que todo cidadão hoje tem da livre escolha é um tema assim, muito importante, vereador Paulinho. Né? Nós que lutamos aí tanto contra a discriminação, contra o preconceito, né? Então foi um tema bem importante e na oportunidade estivemos visitando, fomos recebidos pelo presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, depois também fomos recebidos pelo vice-presidente da República. Então foi um tema que, no momento em que fomos recebidos pelo presidente da Câmara, imediatamente ele designou que se criasse uma comissão especial para estudar o tema e trabalhar em cima disto, né? E também quero parabenizar esta casa pela votação do Plano Municipal da Educação. Esta casa afirmou os direitos da família canoense, que nós aqui estamos legislando sobre o território canoense, né? Então, quero parabenizar realmente todos os vereadores que se sensibilizaram e votaram, apresentaram uma emenda, e essa emenda foi aprovada com a retirada da questão de gênero, né, do Plano Municipal da Educação. Então, um tema muito importante e que veio para a discussão nesta casa e que os vereadores se sensibilizaram e deram uma demonstração de que os valores da família devem ser preservados e que jamais uma criança, vereador Patrício, seja incutido na sua mente, né, que não exista a questão do sexo, né? Então, parabéns, quero só ser bem breve, mas parabenizar esta casa por esse excelente trabalho em benefício da família, da instituição família no nosso município. Próximo vereador inscrito, para eu não cometer uma injustiça, vereador Pedro Bueno. O vereador deseja escrever explicações, solicita o livro. Não, mas é bom o senhor assinar o livro, tem todo um ordenamento. Não tem que repuxar as cordas aqui. Vereador Pedro Bueno. Obrigado, presidente. Aqui a gente tem infelizmente, eu queria dizer isso, vereador Emílio, que felizmente fica gravado as nossas manifestações e o nosso voto, o nosso posicionamento nessa casa, né? Gostaria que o vereador Juarez estivesse aqui, que o vereador Ivo Leste também estivessem aqui para ouvir, né, até o final da sessão as colocações e as ponderações que estão sendo feitas, né? Eu me inscrevi para falar sobre a Feira do Livro, mas como tema, eu estou inscrito em explicações, então eu quero também, senhor presidente, me manifestar com relação à questão das calçadas. Eu acho que muitas vezes nós paramos no tempo. Eu acho que o vereador Juarez Roy, ele deve ter viajado muito. Eu acredito que ele não deve ter viajado para o Canadá, para a Dinamarca, para a Noruega, para alguns países onde é respeitado, Paulinho, sim, a questão da acessibilidade. E eu acho que o Ivo Leste, o vereador Ivo Leste, com toda a sua bagagem de constituinte, ele realmente parou no tempo. Eu me lembro quando eu cheguei em Canoas, e não faz muito tempo, foi em 1979, há 36 anos, 37 anos, né?
Eu, quando cheguei em Canoas e desci em Niterói, era chão batido. Hoje, 30 anos depois, está tudo calçado, pavimentado. Se nós não precisa viajar para esses países da Europa, se nós formos no Uruguai, nós vamos perceber que as calçadas têm acessibilidade, todas as calçadas, né? Então, nós negarmos isso, e vá me desculpar os que pensam diferente, porque um empresário foi multado, etc. e tal, quando nós defendemos a população. E esta casa aqui tem que pensar que nós estamos evoluindo no tempo, né? Que hoje, antigamente, como disse o Ivo e o Paulinho, colocou muito bem, né? Quer dizer, não tinha acessibilidade nos transportes. Não havia acessibilidade. Isso foi conquista, né? Porque as grandes cidades, as metrópoles, elas foram de tal maneira crescendo que essas pessoas ficaram sem condições de ir e vir. Então, é inaceitável, inacreditável que as pessoas façam as suas... Todo mundo tem direito de se manifestar, de fazer as suas colocações, mas um parlamentar que defende o bem maior da população, que é melhorar a sua vida, né, o seu caminho, às vezes coloquem nas redes sociais ou publicamente posições que nos envergonham, vereador Emílio, como parlamentar. Sente vergonha, ser oposição só por ser oposição, sem apresentar qual é a melhor solução. É bom tu dizer, não bota o piso tático, mas bota esse tipo de calçada, porque esse vai funcionar. Qual é a solução? É deixar sem calçada? É não fazer nada, porque vai prejudicar A ou B? Ou tomar a iniciativa de fazer algo? Né? Então, tu tem que apresentar, mesmo como oposição, o erro, mas apresentar o resultado. Senão é uma oposição, além de burra, irresponsável. Por isso que eu digo que eu gostaria, né, que os vereadores estivessem aqui para mim dizer da minha tristeza com a precipitação oportunista do Juarez e com o atraso, né, tempo que parou, não que a cadeira dele não andasse, mas parou, né, talvez lá em 88, sei lá, né, mas parou no tempo o vereador Ivo Lesch. Muito bom. Então eu queria dizer e fazer um relato aqui. Aliás, eu me entristeço tanto, né, que às vezes tu falar em cultura, em leitura, né, falar que o Rio Grande do Sul é o estado onde mais feiras do livro se realiza, falar que nós já vendemos mais de 10.800 livros na nossa feira do livro, falar que em Canoas é um exemplo nessa questão de incentivar as pessoas à leitura. Eu não sei se o Juarez comprou algum livro. Eu adquiri 4 na feira do livro. Eu adquiri 4. Eu fui lá 3 vezes. Agora, presidente, eu tinha dados aqui, né, mas eu vou ficar nessa minha fala aqui, lamentável pelas atitudes tomadas, né, e o que eu ouvi aqui, que é um atraso para esse parlamento. Eu não vou falar mais nada. Próximo vereador inscrito, vereadora Luísio Bamberg. Depois, vereador Paulinho Deodé. Senhor presidente, colegas vereadores, não viria a esta tribuna, mas se faz necessário. Primeiro, fazer uma pequena crítica a Vossa Excelência, presidente, em não me ter dado continuidade como Vossa Excelência deu aos demais colegas, porque senão não haveria necessidade de vir agora a esta tribuna, mas deixar registrado a questão do Juarez Roy e do vereador Ivo Lesch. Se sentir culpado de não ter analisado o projeto profundamente. Eu sei o que eu votei.
Eu votei favorável a esse projeto, e se vier uma emenda contra esse projeto, voto contra a emenda. Porque nós temos que entender que esta cidade avançou em defesa dos menos favorecidos. Eu quero trazer um exemplo. Eu, durante 13 anos, militei no Comitê Gravataí. 13 anos, ininterruptamente. Nós tivemos tantas brigas com os donos das fazendas de arroz que ninguém acredita. Que no começo quase saiu quebrando cadeira nas cabeças dos cidadãos. Porque eles entendiam que eles eram os prejudicados. E, na verdade, nós queríamos mostrar a eles que não eram eles os prejudicados. E era prejudicado, sim, toda a sociedade que dependia dessa água, eram os prejudicados. Eles eram acostumados a botar de 10 a 15 centímetros d'água na lavoura de arroz. Afogavam o arroz na lavoura do arroz. Eles chegavam a colher 5 toneladas por hectare. Hoje eles usam uma lâmina que não chega a 10 centímetros. 7 a 8. Sabe quanto eles colhem hoje? De 8 a 10 toneladas por hectare. Então houve esta conscientização. E não é diferente. Os empresários dessa cidade, a gente sabe que o distrito industrial é lá no final da cidade. Como é que, se for fazer calçada, não vão fazer dentro da regra da lei? Tem que fazer sim. Nós entendemos que há esta necessidade de conscientização. E eu quero trazer mais um dado. Porto Alegre, o que está fazendo? Porto Alegre fez de tudo para evitar as loucuras no trânsito. Não conseguiu resolver. Agora tem 150 ou 160 pontos eletrônicos. Agora vão iniciar as multas pelos pontos eletrônicos de quem comete infração de trânsito. Vai resolver o problema do trânsito da cidade de Porto Alegre. Eu estive andando na cidade de Porto Alegre hoje. Andei nela. Não tem ninguém que anda acima dos 60, aonde está sinalizado. Porque foi comunicado que iriam ser multados todos. Isso tem que ser implantado aqui na cidade também. Porque só há uma cidade desenvolvida, um país desenvolvido, a partir do momento que nós conseguirmos comprometer a todos a participarem e realmente ter responsabilidades, tanto um quanto o outro. Agora, dizer que as multas são provocadas porque querem multar para arrecadar dinheiro, eu não concordo com isso. Quem andar dentro do limite da velocidade jamais será multado, cara. Então esta regra tem que ser levada em conta, e agora nós aprovamos um projeto de primeiro mundo, gente. E nós agora vamos começar a fatiar ele. Eu sou contra. Mas que seja a última coisa que eu faça. Mas eu voto contra qualquer emenda que chegar a este plenário para alterar esta legislação. Porque nós temos que dar o direito a todos os cidadãos desta cidade. Seja a minoria ou seja a maioria, todos têm direitos iguais. Então nós não podemos tirar 1 metro de rua dessa cidade que tenha a sua calçada, que não tenha esse piso. Que eu, inclusive, o meu piso da minha volta já existe há vários anos, quase 20 anos eu tenho lá. Agora eu preciso ver que forma, senão eu vou ter que mexer nesse meu piso lá para emparelhar ele. Então eu não vou colocar sem ter uma orientação, como é que eu devo fazer. Mas eu vou fazer. Porque há uma necessidade de fazer. E é lá no final da divisa de Cachoeirinho. Mas eu vou fazer. Então eu sou contra radicalmente, venha a emenda que vier, voto contra e suba aqui, brigo contra ela.
porque esta legislação jamais poderá ser mudada. Em vereador, próximo vereador escrito, vereador Paulinho Deodé, depois o vereador Patrício, está escrito, só lembrar os senhores, amanhã, sessão solene, 18 horas, né? Vereador Paulinho Deodé. Bem, eu queria falar olhando para a cadeira do vereador Ayrton, já que ele não está, e já registrar aqui a minha crítica. Quando um vereador levanta uma discussão, ele tem que ficar até o fim, né? Pelo menos eu acho que deveria ser assim. Eu também parabenizo nós ter aprovado o Plano Municipal de Educação, que foi um avanço, que é muito importante, uma diretriz importante da nossa cidade, do nosso país. 10 anos, me diz aqui o vereador Ivo, o líder do governo, mas eu quero, são duas questões que eu acho que o vereador Ayrton devia estar escutando aqui, que eu quero dizer. E, primeiro, eu desconheço algum plano municipal, estadual ou nacional que promova algum tipo de gênero ou sexualidade em alguém. Isso eu desconheço. Primeiro eu gostaria que ele me mostrasse algum aqui no país que tivesse essa conotação. Ou da orientação sexual de qualquer aluno. Eu desconheço. Agora, práticas individuais, bom, aí você tem que tomar as devidas ações pontuais. Segundo lugar, a exclusão do termo gênero, eu queria também reforçar, antes de falar sobre a questão do gênero, que esse plano é bom, mas ainda poderia ser melhor. Mas o ótimo é inimigo do bom. Muitos militantes de direitos humanos me cobraram que poderia ser melhor. E vamos avançar, quem sabe. Não podemos fazer ainda melhor, não é, Ivo? Mas para entrar na questão do gênero, eu quero dizer que também está no plano a discussão da sexualidade. E a sexualidade é muito ampla, como prevenção, DST, HIV, na adolescência é fundamental, são os jovens, que são as pessoas que mais convivem com HIV e que acabam adquirindo essa doença. E tem que ser discutida a questão da prevenção, independente de crença religiosa. Se lá na igreja tal diz que a prevenção é ser fiel, casar no casamento, só fazer o sexo no casamento, então que seja feita assim. Mas tem que discutir a prevenção. Se a outra religião B diz que é o preservativo, então também tem que ser discutido respeitando a religião de cada um ou não religião. Mas eu quero dizer que a sexualidade está no plano e está garantido para discutir também a prevenção contra a gravidez precoce, entre outros problemas que nós vivemos na nossa sociedade. Então, só fico muito triste, porque teve outra polêmica levantada aqui. Eu acho um desrespeito, eu que sou um vereador do primeiro mandato, espero que eu nunca faça isso, vou tentar nunca fazer, né? De levantar da cadeira, levantar uma discussão, a não ser que eu não tenha dimensão da discussão que eu estou levantando. Aí se o colega não tem essa discussão, na próxima sessão tem que ser, olha, realmente assim como eu fiquei impressionado com a experiência do vereador Ivo Lesch, um homem que foi deputado constituinte e não leu um projeto. Eu me senti uma formiguinha hoje aqui. O senhor fosse muito bem na referência, vereador Bamberg, e o senhor presidente também fosse muito bem. Não adianta não chorar o leite derramado. Quando é na situação, vota a favor. Quando é oposição, quer palco. Isso aqui não é lugar de palco. Isso aqui é lugar de discussão, de ideologia, de pluralidade e de respeito à diversidade de ideias. Mas é para discutir, não é para fazer palco. Muito obrigado. E o último vereador inscrito, vereador Patrício, lembrar aos senhores, amanhã, sessão solene, às 18 horas em ponto. Bom? Senhor presidente, espero a compreensão de todos os senhores. Vereador Patrício com a palavra. O último vereador inscrito. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores nos assistem, funcionários, imprensa, mesmo chegando atrasado, presidente, em compromisso, o relato que eu queria falar é muito importante para a minha posição. Eu fui o presidente da comissão especial do projeto das calçadas.
E esta caminhada que esse colegiado teve nas calçadas foi muito maior do que os senhores estão assistindo aqui. Eu lembro bem que nessa casa chegou o projeto, vai fazer muito mais que um ano, e foi retirado pelo o respeito a esta casa, o Poder Executivo retirou o projeto para nós discutirmos mais. É bom lembrar, porque foi uma caminhada longa, discussões, debate, logo o governo chamou, explanou para nós, da base governista, esta casa corrigiu, alterou, aliás, a pedido desta casa foi alterado o projeto. Lembro bem da prorrogação do prazo para o cidadão se adequar em Canoas. Lembro bem a diversidade que nós tínhamos para a cobrança, né, para poder estabelecer uma cobrança, regulamentar isso. Né, o cidadão que a gente falava, que mora na Guilherme Michel, mas que mora na Martin Luther King, a última rua do bairro Matias Velho, essa diversificação foi muito importante. Foi o respeito que o Executivo teve com esta casa. Esse projeto veio para casa. Nós fizemos a audiência pública do projeto. Esse colegiado todo participou desse momento. E foram muitos momentos. Então, eu queria dizer aos colegas vereadores, isto é respeito que nós tivemos, o Poder Legislativo, o colegiado teve com a população canoense. Mas lembro bem que antes do projeto vir a esta casa, eu fiz uma crítica aqui. E agora se confirmou a crítica. Que são os mais poderosos sempre que reclamam. São os proprietários de 10 milhões de reais que têm a sua propriedade, que estão reclamando de fazer um passeio que vai custar 5 mil. Isso é uma vergonha para esse Poder Legislativo, ouvi-los ainda. É isso que eu queria deixar, senhor presidente. Obrigado. Tudo bem. Acenda a luz na cidade. Senhores vereadores, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.